Bem, pessoal, estamos aqui mais uma vez com o nosso convidado Duque. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso podcast. Eu queria primeiramente agradecer ao Duque, o Duque que já fez uma live com a gente lá no nosso Instagram do Última Linha. Sigam, Última Linha Oficial. O Duque que já gravou um podcast com a gente, o podcast É, piloto que a gente fez lá no escritório. E agora estamos aqui com ele novamente no podcast, podcast profissional que a gente está fazendo em estúdio. Queria agradecer a todos e agradecer ao Duque. Duque, fala um pouquinho sobre quem é você, quem é o Duque, sobre a sua carreira para a gente iniciar esse bate-papo aqui. beleza, Edu, tudo bem? Obrigado, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade novamente. Eu fico muito feliz e contando essa trajetória, né, Edu? Que eu começo em vendas aí há 37 anos. E essa questão de vendas eu sempre bato que a venda para mim é um circuito, né? É uma sensibilidade muito grande. Isso já estava dentro do DNA e eu vinha acontecendo com esse processo. E naquela época, na área de alimentos, enfim, eh, não tinha tecnologia nenhuma. Então você tinha que ir na raça mesmo, planilha ainda, enfim, digitando lá no Excel, bem precário, fazendo o atendimento aos clientes, enfim. Mas isso é muito gostoso, porque eu aprendi muita coisa, né? Fui me desenvolvendo, aí os cargos foram acontecendo, pela uma dinâmica natural, e treinei times no Brasil inteiro, gerei times de vendas, como faço treinamento até hoje, né? Porque acho que multiplicar a informação, né, é sensacional. A gente não pode deixar isso sempre travado conosco. A gente tem que multiplicar, criar novos horizontes. Tem uma galera jovem aí com muita vontade, eu percebo, colocar no trilho e fazer esse pessoal acontecer, porque venda nunca vai acabar. A gente vende todo dia, né? A gente se vende internamente lá dentro de casa, no escritório, onde vai almoçar hoje, o que vai comer no final de semana, e a venda, né? Que é a venda consistente de negócio que gera aí a lucratividade para as empresas. É até interessante, né, Duque, você falar isso sobre. Você tem 37 anos É, aí na carreira de vendas, falando que venda nunca vai acabar. é, E a gente vê muito preconceito das pessoas não querer ter esse título de é, vendedor, não querer vestir a camisa de vendedor. Como é. foi para você? Você sofreu algum tipo de preconceito quando você falava assim, eu sou vendedor e assumiu mesmo Não, assumir a essa questão identidade. de É, sou vendedor e acabou, acabou. Tem até né? piada Todos sobre somos isso. vendedores, na verdade, né? Mas a maioria das pessoas, mesmo aqueles que É, tipo seguem o ofício de vendas, eles não querem vender essa camisa. Como não, que foi para você? tem até piada, né, do pessoal na escola perguntava: o que seu pai faz? Ah, é médico. E o outro, meu pai é engenheiro. Aí perguntava para o Zé, né? O que seu pai faz? Ah, não sei. E o cidadão era vendedor. Então, é um estigma muito grande, infelizmente, porque o que que aconteceu? Existia o caixeiro viajante antigamente, né? Porque o vendedor, ele tem aquela formação do que enrola, o que não traz a solução, o que engana, e não é isso. Então, eu sempre superei esse processo. Eu batia no peito e, com muita vontade, pegava a pastinha e saía para vender. Porque era o que trazia o resultado para minha casa. Era o que mantinha em relação a isso, né? Eu vivia sobre isso. Então, acho que muito digno é você trazer uma solução para alguém e ofertar essa solução. É uma profissão maravilhosa, porque você, naquela época, né, que não tinha possibilidade de internet, você não tinha possibilidade de buscar isso num delivery, aí num Google da vida, enfim, né? Você tinha que ter a visita desse vendedor ofertando alguma coisa de novo. Era esse cara que trazia a solução para você. Não tinha outra maneira de você buscar. Então, a venda e o vendedor tem que ter orgulho. Você não tenha medo de falar, eu sou vendedor. Não tenha medo. Não use isso como uma profissão que não, ninguém deu certo em nada, eu vou ser Vira vendedor, vendedor. né? Virou Não vendedor. faça isso. Não faça. Porque é muito digno, faz parte do contexto da vida. E eu falo de carteirinha. Há 37 anos, se fosse diferente, eu já teria largado.
né? Eu já teria abandonado isso tudo. Minha formação é marketing, mas enfim, eu busquei a identidade porque vender, essa arte de vender, primeiro ponto, acho que uma dica que eu dou fundamental: goste de gente. Pessoas vendem para pessoas. Não tem outra explicação se não for essa. Então, se você não gosta de gente, não consegue ter a empatia de ouvir, né, trazer, contra-argumentar de uma forma inteligente, não faça. Aí sim, realmente, busque outra profissão. Mas se você gosta de gente, entende que aquele produto vai fazer total diferença na vida das pessoas, vá. Isso, quando você fala, aí eu alimento, né? Eu trabalho em vendas em duas estágios importantes da vida. Uma foi alimento, primeira necessidade para todo mundo. E aí, 18 anos atrás, eu entro aonde? No segmento de segurança privada, que também é um fator preponderante na vida das pessoas. Olha Hoje que acaba sendo uma interessante. necessidade primária também a Primária segurança, também. né? E aí eu vou para dentro de uma área totalmente nova, com um desafio de linha de entendimento para trazer esse produto para o cliente. Tive que me reinventar. Eu tinha o DNA da venda. Então, o conceito venda, ele sempre veio numa linha atênue, né? Assim, linear, né? Melhor dizendo. Mas aí eu tenho que mudar o segmento. A fala é diferente, Diferente. a expectativa do cliente é outra. Então você tem que falar de segurança. Ainda existe aí uma situação complicada, né? Porque você lida com o problema das pessoas de uma forma ali aberta, né? Um assalto, uma invasão que ocorreu, então tá tudo muito latente, né? Num problema, então você tem que ter o discernimento de acalmar a pessoa, falar de uma forma mais concisa, dando definições, nunca apontar que uma situação é melhor do que a outra, porque você não vai encontrar segurança 100%. Então, não posso afirmar, eu vou visitar você e falar assim: olha, Eduardo, se você aumentar o muro e colocar uma cerca elétrica e fizer isso, nunca mais a sua casa vai ser invadida. Eu não posso afirmar, porque existe um outro ponto que é o teu dia a dia. Eu não sei, eu sei do teu dia a dia naquele momento, mas eu não sei da tua vida pregressa. Eu não sei se você tem uma funcionária que abre o portão, escancara para varrer a calçada e está tudo aberto. Como é que eu afirmo que se eu subo o muro, se você sobe o muro e coloca uma cerca elétrica, aquilo é a solução dos seus problemas? Se dentro do teu dia a dia de procedimentos você não adota a medida de segurança correta. Então, eu não posso fazer isso. Eu tenho que primeiro entender como é teu fluxo, entender quem frequenta a tua casa, fazer uma investigação, Tem a questão da atitude de terceiros, né? atitude de terceiros. Então, eu não posso. É muito complicado você afirmar alguma situação. A venda, ela é uma construção. E aí, passando o tempo, eu falei, poxa, conheço, gostei. Gostei mais de vender segurança, de criar times de segurança, do que Trabalhar com lá alimentos. trabalhar com alimento. Olha que coisa interessante, né? Porque acho que ele é mais dinâmico, né? Ele não fica ali estanque, né? Parado. Você tem um movimento, todo dia é um cenário, todo dia é um problema, todo dia é um cliente com uma necessidade, uma, alguma coisa ali que está ocorrendo que você pode aconselhar, porque segurança é venda consultiva, Aham. né? Então você está ali é, fazendo uma análise de risco do local, enfim, demonstrando isso. Eu vivia todo dia há 18 anos e incorporou, trago essa realidade e aí eu começo a navegar muito bem nisso, ao ponto de palestrar um pouco de segurança, as tecnologias que começaram a embarcar junto à segurança, né? Segurança você pensa do quê? No quê? O homem, lá o vigilante ou o porteiro, né? E depois tem os facilities, que são as limpezas, né? Zeladoria, bombeiro civil, enfim, né? Recepção. E aí tem a tecnologia que vem para agregar. Então é um outro ponto que você tem que buscar a identidade e fazer a equação entre
A mão de obra e tecnologia. Um não substitui o outro, agrega. E aí começou esse mundo de CFTV, com ganho de escala, né? Que é as câmeras, alarmes, pronta resposta. Então toca o alarme, vai lá uma pessoa lá investigar o que está acontecendo, que não tem poder de polícia, né? Porque os órgãos públicos que são os de repressão, Aham. então a gente tem que ter uma empresa estruturada que tem esse contato com as polícias, né? Civil, militar, né? Enfim, ah, aí você começa a navegar num outro mundo muito maior. Então você começa a buscar técnica, buscar essa linha de entendimento. No caso do que, como você já trabalhou em setores diferentes de venda, você trabalhou com alimentos, É, agora trabalha com segurança. Mas uma coisa que a gente não pode negar é que o vendedor é indispensável, né? Eu costumo indispensável. dizer que existe o empreendedor, É, existe o CLT, o funcionário é, CLT, e entre o empreendedor e o CLT, nesse meio aí tem o vendedor. Por quê? Normalmente, não sei se é o seu caso, mas os vendedores eles não são CLT. Eles também não são empreendedor direto, né? Então eu é. costumo dizer que eles são intraempreendedores. Eles Intraempreendedores. empreendem É. dentro de uma outra empresa. Então, assim, toda empresa, a realidade é que toda empresa Hum, precisa de um vendedor. Né? E aí você começou a dar consultoria de vendas. A é. ideia da consultoria de vendas é justamente profissionalizar esses vendedores de outras empresas. Me fala um pouquinho sobre a consultoria de É, vendas, do que consultoria de vendas. então, eu busco um ponto antes. Aí eu fui galgando os processos e virei um gerente comercial, com times de vendas, né? Foi crescendo dentro Fui da crescendo dentro da empresa, empresa. né? E eu sempre busquei o quê? Um vendedor, falando especificamente da área de segurança, Uhum. quando eu divido a área de segurança em duas etapas, né? Mão de obra e tecnologia. E quando eu cheguei nessa área, eu tive eh, a grata vantagem de aprender os dois lados. Eu sempre busquei algum vendedor que tenha as duas opções de conversa. E é complicado hoje. Não existe muito essa Porque é situação. diferente você vender mão de obra e É você vender tecnologia. justo. E aí o cidadão, ou ele vai muito bem na mão de obra, ou ele vai muito bem na eletrônica. Porque as empresas de segurança, elas tinham lá o seu viés de venda de mão de obra e esqueciam a eletrônica de uma certa forma. Vendiam lá alarmes por uma é, é um efeito colateral, né? Mas quando você falava de projetos de segurança eletrônico, o pessoal passava para integradores, não queria. Então esse vendedor ele não tinha muito contato, muita vivência com isso. Só que as empresas mudaram o foco. Elas falaram, bom, eu tenho estrutura, tenho budget, tenho como fazer, eu tenho uma central estruturada, eu consigo agregar tudo como de uma forma só. Só que esse vendedor ele tinha que estar mais preparado para isso. Então, quando você se depara, por exemplo, num atendimento de condomínio, que você vai de A a Z, se esse cidadão não sabe falar de controle de acesso, não sabe falar de câmera, não sabe, só sabe falar de mão de obra, talvez essa empresa ela não consiga seguir na concorrência, porque fica lá capenga. Então, quando eu buscava os times, eu tentava buscar um time mais coeso, que realmente, trazendo essa minha expertise, mostrando para o time qual era o caminho que deveria seguir. Isso foi muito bacana, porque deu um resultado legal. Deu um resultado de rentabilidade, o cliente falando com um cidadão só. Então, é mais fácil, a conversa fica mais fluida. Isso você fazia ainda como gerente de O gerente de vendas, né? vendas. Como E gerente de vou e vendas. tocando a vida dessa forma. Quando eu resgato o negócio da consultoria de vendas, que aí eu vou entrar já nesse nosso ambiente de podcast, de live, eu resgato o quê? O que eu fazia lá no passado de alimento. Eu viajava o Brasil inteiro, treinando os dealers, formando dealers para o autosserviço, para atendimento, dos produtos que nós tínhamos. Que era produto acabado, fácil, né? Então Uhum. vendia lá cerveja, vendia sardinha e atum, vendia tal, Red Bull, enfim, né? Isotônico, essas coisas. Quando eu vou para a área de segurança, eu falo, bom, eu quero também treinar times, porque eu vejo que tem algumas empresas pequenas, menores, que não têm essa envergadura, né? O dono formou a empresa,
Ele contratou o time, põe a pasta debaixo do braço e vai vender. Aí, ó, que mercado que você quer atingir? Ah, corporativo, residencial, o office, residencial office, condomínio office. Ele não sabe. Aí o vendedor pega a pasta e vai. E de que forma ele faz isso? Então, a minha ideia é, eu treino, eu faço palestras, workshops para conscientizar esse pessoal, até para o mercado ser um mercado mais é, bem estruturado, porque hoje o cliente da área de segurança, ele chama 10 empresas para fazer cotação. Você imagina um cliente receber 10 empresas, são 10 falas diferentes, são 10 situações diferentes. Porque quando a gente fala de segurança, a gente fala de percepção. Eu posso chegar para você e falar assim: olha, aqui essa sala é blindada, ok. Eu coloco uma câmera, coloco um vigilante aqui, mais 2 monitores, a gente monitora a garagem, monitora o perímetro e tal. Aí você fala, beleza. Só que vem o meu concorrente. Não, aqui não precisa de câmera, já é blindado. Aí você, como cliente, fala, poxa, mas peraí, o Duque veio, fala uma coisa, vem o outro, fala outra. Então ele tem 10 posições que ele não consegue chegar em ponto nenhum e nenhuma vira referência. Então a busca incessante que eu tenho é trazer esse cliente como referência, trazer esse cliente para que ele siga o que eu pré-determino numa análise de risco, porque eu levanto a mão para a área operacional, que vai junto comigo, eu levanto a mão para a área técnica, que vai junto comigo, e a gente consegue apresentar um projeto muito mais encaixado. Na verdade, o que você procura é se destacar Se entre destacar nesse entre a sentido. concorrência ali, né? Entre as propostas, né? Você vai Porque receber 10 propostas e como que você vai se como é que você vai destacar se entre? destacar? É um commodity, todo mundo faz a mesma coisa. Então, como é que eu consigo fazer isso de uma forma além da empatia? Porque aí eu começo a buscar um outro cenário dentro do cliente. Ter empatia, fazer com que você seja visto e lembrado é uma arte. Aí você vai com credibilidade e falou: opa, tô aqui. Vou dar um exemplo. Ontem eu fui numa visita. Acabou de sair, cheguei, estava saindo a concorrente. O cliente e a concorrente. Eu dei um tchau para a concorrente. Ah, não me respondeu. Aí, tudo bem, não tem problema. Educação é educação. Certo? Eu não tenho problema Claro, quanto a isso. lógico. Aí o cliente me atende. E nós começamos todo o projeto de conversa. Em dado momento, chega, passa entre nós uma funcionária de um morador e fez um procedimento na portaria. E eu estava conversando com o cliente, ele também, comigo, e eu olhando aqui. Ela fez o procedimento errado, recebendo essa mercadoria, e voltou para dentro do condomínio, certo? Quando ela se afastou, eu falei: posso abrir um parênteses? Ele falou: sim. Olha, o que aconteceu ali não foi um protocolo. Ela abriu, ficou exposto o condomínio. Ele falou: poxa, Duque, que bacana que você está falando isso. Eu sou da segurança pública há 20 e poucos anos, também percebi isso, e eu fico muito feliz que você apontou esse problema. Então, quer dizer, eu não fiquei ali travado, nossa, eu não vou falar, ou não vou fazer, simplesmente comentei. E um outro fato que ocorreu, que ele está mudando a empresa, ele falou: a empresa atual, ela presta esse tipo de produto, de serviço, e mais um plus que é esse aqui. Eu falei: olha, desculpa, esse plus eu não tenho. Não, ótimo que você está me falando isso. Eu falei: não tenho. Então, se eu me coloco numa posição, faço, poxa vida, como é que eu vou conseguir vencer a concorrência ou vencer a empresa atual se eu não tenho esse plus? Ponto, não tenho. Não adianta inventar a roda. Isso eu falo para qualquer vendedor, para qualquer time de vendas. Não invente a roda. É transparência, o sim e o não. O porquê está acontecendo. Onde eu consigo te atender, porque é expectativa e realidade do. Então, o cliente, isso é um fator que me leva supostamente, e toda a modéstia que me cabe, a um ponto a mais dentro dessa concorrência
dos 10 mais, ou dos 5 mais. Aham. E a fala que eu tenho da- das lives, né? Porque aí eu entro num cenário não só do treinamento de vendas, como consultor de vendas. Eu começo a abrir um pouco, e vocês me ajudaram muito. Pessoal, esse podcast está sendo um podcast mais do que especial, porque a última linha me deu a oportunidade, dentro desse cenário todo, essa parceria legal, o Eduardo e o Caio, de expor esse processo. E quando eu falo isso, voltando para você, eu me espelhei muito no que eu tenho de conteúdo que ficava represado e só aquele cliente na ponta, quando me chamava, que escutava a minha fala, e eu não conseguia multiplicar isso. Aí eu falei, poxa, mas como é que eu vou fazer? Quando aconteceu nosso podcast, a nossa live, e aí depois também com a, com a, com a do Alan, né? Eu olhei e eu falei assim, eu preciso multiplicar. E acho que esse é o caminho. E, eu vou te falar, o espelho que vocês me deram foi muito forte, no sentido de como fazer, porque eu não tinha nada, estava raso. Aí eu comecei a fazer uns vídeos em casa. Olha que maluco. Eu não tenho agência de publicidade, não tenho uma assessoria que gere o conteúdo, porque até então a minha venda e o meu treinamento estava ali, né? Dentro Muito da dentro da empresa, né? empresa. Dentro da empresa. Minha mulher chegou para mim e falou assim: Poxa, você sabe muito disso, né? Acho que é a primeira que fala, né? Ninguém mais fala. Por isso que casou comigo. E falou assim: Por que você não faz? Eu falei: Tá bom. Mas falou 2 anos seguidos. E eu não me mexia. Quando eu comecei a fazer, baseado no que eu via de vocês, enfim, e de muita gente parruda, né, que tem no mercado, Aham. que fazem lives e podcasts sensacionais, conheço vários, inclusive dou like, falo, faço comentário, porque é pertinente. Falei, bom, o que que eu tenho que fazer? Eu preciso ter um celular e a vontade e a coragem. Precisa começar, né? Conteúdo, acredito que eu tenha. E comecei a fazer. Liga lá, errei pra caramba. E gaguejei. Eu falei, cara, como é que pode? Eu sei vender, eu sei olhar no olho, mas eu não tinha nada disso. Eu comecei a tremer, a transpirar. Eu falei, caramba, é mais difícil do que eu imaginava. E o mais desafiador, por não ter esse time todo de apoio, é o conteúdo, Edu. Aquilo, para mim, foi o maior desafio, acho, da minha vida. Porque o falar, gaguejei no primeiro, falo, agora eu já estou controlando o tom de voz, já consigo olhar para a câmera sem tremer a mão ali. Legal. Mas assim, já melhorei bastante, acho que uns 10, 20% eu melhorei. Agora, e o conteúdo? Porque todo dia você tem que. Aí você vê um monte de gente postando, né? Postando conteúdo bacana. Eu tô falando conteúdo com intensidade, né? Aham. E aí o pessoal lá postando e vai e fala, não sei o que. Eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Aí eu comecei a pegar amigos e falar assim: como é que mexe aqui? Como é que faz um store? Ah, você tem que pôr aqui, você consegue diminuir, você põe o texto, você muda a cor. Opa, beleza. Deixa eu começar a fazer. O primeiro saiu torto, o outro não sei o quê, errava, fazia de novo. E como é que faz uma publicação? Tá, beleza. Como é que faz lá um Reels, né? Grava aqui, tal, tem tempo. Eu já extrapolava o tempo, não sei o quê, eu queria falar mais. Mas comecei. E aí as pessoas, como vocês, me ajudaram muito nesse sentido. Aposta, Duque, vai. Porque se eu tiver uma pessoa ouvindo ou lendo o que eu estou escrevendo, tá ótimo. Tá ótimo. Para mim, eu já vou ficar feliz da vida. Porque ali eu consigo, pelo menos, trazer uma realidade para uma pessoa.
que faça sentido. Então eu tinha lá o meu Instagram pessoal, mudei para o meu Instagram, fiz um Instagram profissional, eu que fiz. Eu comecei a bolar as coisas, comecei a colocar uma fotinho, aí muda para cá. A satisfação que eu tenho, porque isso não é ganho para os outros, é ganho para mim. Porque quando eu faço uma live, quando eu faço um podcast, quando eu faço um vídeo, agrega muito mais a minha pessoa do que eu acredito que agregue os outros. Porque a resposta, o maior termômetro que eu tenho é a resposta, Edu, das pessoas que estão acompanhando. Interessante você falar isso. E isso pode ser uma pessoa, como pode ser 10, Não né? importa. Se você modificou para aquela uma, é bem interessante. E voltando um pouco no que você falou também, dessa questão da tecnologia, Né? eu tive as mesmas dificuldades até hoje, Como é né? que Eu tô você tá? mexendo aqui, tô mexendo no WhatsApp, às vezes mexendo no Instagram, e há coisas que surgem, é TikTok, tudo que surge. Eu tô no celular mexendo alguma coisa com alguma dificuldade aqui, minha filha vem, fala, pai, não é por aí o caminho, é aqui, Então, 14 anos. Ela 14 sabe mais do anos. que eu a É tecnologia, justo. porque essa geração nasceu dentro já, né? Já nasceu com o celular na mão. A gente tem uma certa É, dificuldade, tem, porque a eu gente tenho. Eu não tinha não tinha isso. essa Não facilidade, né? Há tinha. alguns anos atrás. Quando eu fiz o podcast com vocês, e vocês, depois eu vou te falar, porque eu tenho o apoio de você, do Caio, que foi meu espelho. Depois eu vou te perguntar. A gente vai fazer tipo um ping-pong aqui, né? Legal. Porque eu quero saber a tua trajetória, como é que você teve a coragem de fazer, porque eu ainda tive o olhar com vocês, né? Do nosso cenário. Aí eu tô na minha casa, Edu, eu olho assim, falei, cara, eu tenho uma mesa ali, ó. Eu tenho uma mesa ali, que é parecida com o da última linha, do teu escritório. Aí eu tenho uma TV que eu coloco ali, tirei a TV, desligada, coloquei em cima da mesa igual a sua. Aí eu falei assim, Natália, ela é uma menina de 25 anos. Você topa fazer um podcast comigo? Topo. Não tinha material, não tinha nada, televisão desligada. Senta aí. Peguei, coloquei um pedestal, celular, aquele microfone que você usou, também comprei lá que, né? Lapela. Lapela, aquela coisa toda, que o áudio ficou horrível. Não tem nada profissional. Mas tem a vontade, tem o desejo, É o gente. principal. É o desejo, é o principal. Aí eu peguei, coloquei lá e comecei. Oi, galera, tudo bem, pessoal? Por que de cara pro Duque? Cara, todo dia eu acordo, eu sento lá no meu sofá, tem meus cachorros, meus gatinhos, cachorrinho vem brincando, eu fico olhando aquilo, de cara para alguém, de cara pro Duque. É o meu propósito, eu quero fazer um podcast com esse nome. Porque esse nome eu usei lá atrás. É o meu sobrenome, que eu, né, tenho muito carinho. E aí eu pego e falo assim, vou fazer esse podcast. Senta aí. Estou aqui com a Natália, né, o design, me conta um pouco de. Eu gaguejei, contei história, cachorro latiu, panela batendo. Aí eu tive que falar, pessoal, quem está me patrocinando é a cozinha da minha casa. Se alguém vai gostar, muito que bem. Quem não gostar, achar que é muito pouco, talvez goste no futuro quando eu for melhorando. Porque é uma construção, tudo na vida é uma construção. A gente vê, como você mesmo comentou, esses grandes players aí, né? É, Grandes podcasts, mas todos eles tiveram um começo também todo lá. Se mundo. você voltar lá nos podcasts desses Ah, grandes players que tem hoje, será que não não tiveram começaram essa de uma coragem? forma profissional, É, né? Eles começaram de alguma forma, tiveram que começar, tiveram que né? começar. A gente está aqui. Só que assim, talvez eu não consiga entrevistar um CFO, um CEO, né, que esses grandes podcasts conseguem. Porque eu tenho, aí a obrigação é minha, Uhum. de gerar credibilidade para que um cidadão desse, que eu vou ter muito orgulho de receber, venha fazer uma entrevista comigo. Ótimo. Não tenho tempo, não tenho espaço, não tenho dia. Não sei quando isso pode ocorrer. Ou talvez não ocorra. Mas as pessoas que vierem vão ser muito bem acolhidas, muito respeitadas, como eu fui com vocês. Como vocês pegaram, me colocaram no colo e falaram, Duque, cara, você tem um network bacana. Nem imaginava que eu tinha. Porque eu vou conversar. Sabe aquele negócio do
como é que eu posso falar de uma forma, não é o chatinho da história que vai lá na festa e quer conversar com todo mundo, sou eu. Porque eu gosto de ser, eu volto a falar que é minha história de vendas. Eu gosto de falar do vendedor. E o vendedor, ele precisa se relacionar com quem? Com gente, com Sim, pessoas. sim. Isso não sai de mim. Então, se você me colocar na esquina, eu vou conversar. Se você me colocar numa festa, eu vou conversar com todo mundo. Talvez as pessoas falem, não quero falar com você, tudo bem, óbvio. Mas eu tô ali, eu tô fazendo conexão, que também talvez não me gere nada de negócio, Aham. mas me gerou uma única coisa, o- a possibilidade de conhecer alguém, a possibilidade de aprender com alguém. Eu falo nas minhas frases, né? Eu sou esponja, eu gosto de absorver. Talvez eu não use nada agora, mas uma coisa que você me fale, no futuro eu posso usar. Então fala. Acho interessante. Falando um pouco mais de networking ainda, porque É, às vezes a gente não dá o valor que não dá o networking valor que deveria é. ter, né? Pra você ver como que eu cheguei a conhecer você, o Gustavo, o pessoal que tá participando das nossas lives. Eu tava no cabeleireiro, e Olha, aí o meu cabeleireiro falou pra mim assim: Você tem uma administradora de condomínios, né? Eu falei, tenho. Ele falou, eu conheço um rapaz, que é o Caio, que ele tem uma empresa de facilities. Aí eu vou te passar o contato dele. Aí me passou o contato do Caio. Aí eu olha conversei com o Caio, isso. falei, Caio, o cabeleireiro aqui, a gente tem um cabeleireiro em comum, ele passou o meu contato. Aí ele falou, ah, legal, posso ir no seu escritório? Pode. Foi até o escritório, tomamos um café lá, conversamos, batendo um papo, trocamos cartões, né? Falei, vamos fazer indicação, você me indica uns clientes, eu te indico outros clientes. Aí ele falou, vamos no evento? Vai ter um evento da Prime Video, que é um evento de facilities de segurança. E vai ser um evento bem legal, tal. Eu falei, cara, facilities de segurança, o que que tem a ver? Olha Aí eu aí. falei, mas vou lá, né? Vamos prestigiar o evento. Aí combinei de ir no evento, chamei um outro Caio, parceiro meu inclusive é meu sócio hoje no Última Linha, o Caio Contador. Eu falei, Caio, vai ter um evento assim, assim, assim e tal, vai ser para empresas de De facilities de facete de segurança. segurança. Aí ele falou, meu, eu sou contador, o que que eu vou fazer lá? Eu falei, eu vou lá, eu comprei já, eu vou lá também na minha área, mas eu vou lá. Então vamos. Aí fomos, aí o Caio lá. E olha isso. Quando chegamos lá, tava lá tomando café, quem que eu encontro lá? O Duque. Conheci o Duque. Bacana, gente. Aí conheci o Vamos Duque lá, lá vamos no lá. evento. É, Aí conversando com o Duque e tal, o Duque falou, vou te apresentar um outro amigo meu. Aí falou, ó, esse aqui é o Gustavo tal. Aí conhecemos o Gustavo. E assim vai sendo uma teia é mesmo, né? isso. Um vai apresentando pro outro, apresentando pro outro, e vai aumentando ali o É seu isso. leque de. E se você não vai, por conta da palavra do Caio, por falar, eu sou contador, o que que eu vou fazer lá? Mas olha a possibilidade de negócio que estava nas entrelinhas e não se percebia. Porque acabou conhecendo um, que conheceu o outro, que vai, que não sei o quê, que a gente está junto num podcast, que a gente está junto num projeto de fazer um workshop fantástico. Gente, 11 do... Você me permite falar? Opa, claro, 11 Duque. do 11 de 2023. Depois de uma longa jornada de workshops que nós acabamos desse network criando essa parceria fantástica, estamos chegando em São Bernardo. Quatro palestras, quatro palestras, quatro palestras fundamentais. Não percam, pessoal. Não percam, falo sério, porque a gente vai voltar em São Bernardo, sei lá, 2 anos depois, porque a agenda vai tá lotada. Isso tudo foi uma construção e um sonho de um propósito nosso, daquele café. Porque, olha, eu falo com tanta emoção. Cara, eu falo, o pessoal fala, Duque, você é meio doido, você bateu a cabeça. O meu jeito de falar no podcast é o mesmo jeito que eu falo com você na hora do almoço. Que eu falo com você no telefone, não Sim, tem jeito, é sim. vida real. Eu não consigo Não, estou aqui no podcast. Eu não consigo, gente. Se alguém quiser me ensinar, me ajuda. Mas eu prefiro falar desse jeito, né? Não sei se isso é bom ou não. Vocês que vão me dizer. Eu não sei, eu não sou especialista nesse negócio. Eu quero seguir com a vida, né? Seguir com esse negócio de podcast. Agora que engatei, não, tá vendo como eu gaguejo? Eu não quero parar. Mas é vida real. E esse povo que vai assistir a gente, ou que vai lá no workshop, vai sair de lá recheado de coisa. Só que nós vamos sair muito mais. Porque somos 4 Quatro palestrantes palestrantes. contra 100 pessoas. Olha que 100 pessoas, quanto conteúdo que. Ao contrário, a conta. Porque Sim. 4 lá, 4.
São, 4 negros falando. Mas e aí? E são os 100, 100 que 100 estão lá que a gente vai empreendedores. interagir? Então, toda essa movimentação e última linha, junto com esse Duque, né? Que é o- Como é que é o negócio aí? Duque. Como é que eu falo? Consultoria, Não, o meu podcast lá, o nome, de até cara com o esqueci. De Duque, cara pro Duque. de cara pro Duque. De cara pro Duque é vida real. Alguém vai fazer sentido para alguém. E quando eu falo para você, Du, como é que você fez? Como é que você chegou lá, conheceu o Caio por conta do cabelo, né? Sim, E criou uma empresa, criou uma parceria que está hoje aqui, que me envolveu comigo. A tua última live agora com o Gustavo na terça-feira. terça-feira foi fantástica, né? Seguindo o canal Última Linha. Me conta, porque eu tenho interesse. Eu nunca te perguntei isso, né? Eu tive o espelho de você. E vocês? Foram na cara e coragem. Me conta aí. Falando um pouco da última linha aí, bacana você ter sempre me perguntado, Duque. O que acontece, né? Eu tinha uma administradora de condomínios e eu tinha um sócio lá. Meu sócio fazia o comercial, fazia a parte de vendas, eu não manjava nada de vendas, nada. A minha parte era administrativa. Então, o meu sócio trazia cliente e eu fazia a administração, manutenção desses clientes. E aí, depois de 5 anos da sociedade, meu sócio falou: Ó, o local onde eu quero chegar é aqui. Essa quantidade de clientes vamos manter, porque Tá, cada cliente que traz a mais é mais trabalho, e era mesmo, né? Aí eu falei: Não, mas não faz sentido, nós é. estamos no começo aí, tem Tem que. muito pra gente É, crescer, né? E aí ele falou: Não, então vamos chegar em um denominador. E aí, nesse momento, aí eu decidi vender a empresa para ele. Aí tá. as negociações foram, não deu certo, e acabou que reverteu que eu que acabei comprando a parte dele. E aí, quando eu tive ali com a empresa na mão, nós ficamos 3 anos sem crescer, porque eu não manjava nada de comercial. Meu. Falei, putz, aí eu fui atrás de consultoria, né? Tá. Não encontrei o Era- Duque lá na época, mas Mas fui atrás de outras foi. É. consultorias de vendas, tudo, porque eu precisava fazer o escritório voltar a crescer. Eu consegui manter todos os clientes, mas ficamos 3 anos estagnados. E aí, com todas essas dificuldades, eu fui atrás de curso, tudo. Eu falei, meu, a gente tinha que passar isso para outros empreendedores, porque outros empreendedores podem estar passando por essa mesma dificuldade que eu passei lá 5, 6 anos atrás, Sim. quando eu comprei a parte do meu sócio. Né? Isso já tem uns 6 anos mais ou menos que eu comprei a parte dele. E aí eu conversando com o Caio contador, o Caio falou que teve as mesmas dificuldades na contabilidade e tudo, e eu falei para ele desse projeto que eu tinha, ele tinha algo parecido Parecido. desenhado na É. cabeça dele, e eu falei, meu, vamos pra cima? Vamos. E aí fomos pensando no nome do projeto. E aí eu falei, qual vai ser o nome do projeto, né? Desenhando esse projeto. Isso deve ter, tem meses, né? Nosso projeto é super novo, a última linha. E ele, como contador, ele falou, meu, o que que é o mais importante na empresa? Tudo isso, a gente buscar consultoria, buscar crescimento da empresa, fazer o empreendimento crescer, é por causa do quê? Ele falou, meu, o mais importante é a última linha, porque toda empresa está atrás do lucro. O que importa é o que a empresa deixa na última linha ali. E aí veio essa ideia do projeto Última Linha, Pô, que né? bacana, meu Nós cara. começamos uma ideia de fazer lives e falei, meu, esse ano nós vamos fazer lives o ano inteiro. Toda terça-feira a gente tem live ao vivo lá. Cada semana a gente traz um empreendedor. E nas nossas lives não é para falar do sucesso, é para falar das dificuldades. Então, quais foram as dificuldades para aqueles outros empreendedores que estão assistindo não passar pelas mesmas dificuldades? Então, nós somos na contramão. A maioria das pessoas, quando faz o podcast, faz as lives, quer falar de É. sucesso, tudo. Não, a gente quer falar quais são as dificuldades para poder os outros empreendedores usarem essas dificuldades Você como encurta, você exemplo, encurta, né? você encurta o problema do cara, né? A ideia é A essa. ideia é essa, A né? ideia é essa. E aí nós fomos conversando, te conhecemos, falamos, o que que a gente pode fazer além das lives? Ah, a gente pode fazer cursos, mentoria, consultoria. E aí o projeto foi crescendo. Aí nós estamos com esse workshop agora, que É, vai ser isso um aí. workshop Arrasador, sensacional, dia arrasador, 11. arrasador. Nós vamos falar sobre planejamento, eu vou falar sobre planejamento, você É. vai falar sobre vendas, vai ter o Caio falando sobre finanças, E vai ter e o vai ter o marketing, pessoal né? do Marketing marketing também. também. Então é São os um pilares, né? ciclo São os completo ali, pilares, né? né? Vai ser um ciclo completo. Acho que o empreendedor não pode perder, principalmente os É. empreendedores que são do ABC ali, que estão próximos ali, eles não podem E eu falo perder. uma coisa, porque você sabe que você tá. É muito engraçado isso, e é muito interessante, porque assim, a gente está em busca de um ouvinte que não é aquele cara que já está estabelecido. Não, A não, gente está buscando, e esse cara que está estabelecido, talvez até pense alguma dica nossa, algum, né, um insight. sim, Mas esses caras que estão começando, essa galerinha nova, que a gente quer manter essa profissão. Porque vendedor daqui a pouco está em extinção.
Você está comprando carro por internet, você está comprando tudo. Sim. E cadê essa figura, né, do troca, o olhar, né? O olho na mesa ali, tete a tete, que a gente fala, né? Cadê esse cara? Esse cara vai estar em extinção. Se eu falar para minha neta, você vai ser vendedora? Ela fala, eu vou, acho que você é bacana, né? Mas eu não quero, entendeu? Então, assim, então a gente tem que resgatar e a gente está falando para um público que é esse empreendedor. Tem muito MEI, né? Tem muito cara em Muito, voo muito. solo que não tem noção. Você falou, eu não sabia nada de vendas. Comprei lá a carteira a parte do meu sócio. Aham. Desafio. Um desafio Mas você não total. sabia vender. Não, não sabia. Quer dizer, não sabia não, né? Você estava dentro de você, mas você não explorava isso. Mas como é que eu vou Exatamente. fazer? Então, eu tenho que buscar um parceiro, buscar estudo, buscar o consultor, né? Buscar os parceiros. Mas a gente está fazendo isso. Acho que a gente está trazendo uma realidade, pelo menos me corrija, mas a gente está trazendo uma realidade do dia a dia. Sim, E qual é a total. dificuldade? Porque é muito fácil falar, tá tudo bem. Ah, eu vendo bem, eu faturo bem, eu não sei o que bem, eu faço um produto legal, né? Não, não tá. Nunca teve um atropelo. Você nunca derrapou. Então eu quero escutar isso. Você quer escutar isso. Exatamente isso. Para que outras pessoas. O Brasil é gigantesco, né? Então você fala assim, cara, cada particularidade, cada costume, cada região. Pô, peraí, vamos lá. Então, esse cara que eu quero falar, e esses podcasts eles vão ser numa frequência, né? Porque a gente pulou uma etapa aí, né? A gente conversou disso umas semanas atrás. Live, 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 faz a massa crítica, né? A crítica Isso. constitui lá seguidores lá, como é que pode falar, um pessoal aderente, né, à nossa conversa. Depois a gente pula para live, para Sim, sim. podcast. A ideia era Não, a gente essa. já foi com tudo. A emoção é tão grande de querer falar, a vontade, que a gente já foi As fazendo. coisas foram E foi acontecendo, né? acontecendo. Falei, Caio, quando a gente tiver uma certa quantidade de seguidores, a gente pode lançar um podcast, e depois a gente pode lançar um workshop, um curso, alguma coisa do gênero. A gente não tinha nem 100 seguidores lá na E já nossa está página, fazendo. e já surgiu a oportunidade do podcast, já surgiu um espaço para a gente fazer E os treinamentos que a gente vem workshop. fazendo, o workshop que a gente vem fazendo, e que já engajou muita gente. E engajou aquele que é o enrustido, inclusive. Que não, né? Aquele que não dá o like. Mas ele Ah, escuta a sim, gente. sim, tá lá, né? Ele Ele tá tá lá. lá. Esse é bacana também. É bem-vindo. Sim, Admite que gosta. Porque eu admito dos outros. Eu vou e falo, mano, parabéns, você vai num caminho. E o espelho é sempre bem-vindo, né? É sempre bem-vindo, não tem jeito. E voltando um passo atrás, Duque, voltando na consultoria, né? Eu precisei É, da consultoria lá 5, 6 anos atrás, fui atrás, e hoje você é um consultor de vendas. Você está se especializando nesse segmento de seguranças, ou, por exemplo, eu tenho uma administradora de condomínios, quero treinar o meu time de vendas lá na tudo, administradora. tudo, Ah, então, tudo, qualquer coisa. Administradora, venda de carro, segurança, claro, alimento, alimento, pode ser, o que vier. legal. Que você tem uma pessoa, duas, três, quatro, não importa. Eu vou falar. Não é uma mentoria. É mais uma forma de você demonstrar o certo e o errado Aham. das dificuldades. Porque eu vou trazer uma sensibilidade pessoal, falar, cara, eu quebrei, eu levantei, eu apostei em pessoas que não foram leais, porque lealdade é tudo. E eu quebrei de novo. Tive que me reinventar. Isso que a gente está fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui, é uma reinvenção. Não é fácil. Para muita gente, pode ah, mas estão fazendo, não tem nada, eu não tenho R$ 1. Não estou querendo isso. Eu estou querendo disseminar o conteúdo para que pessoas se deem bem. Pelo contrário, eu estou tendo mais despesa do que tudo. E faço com alegria, sorriso no rosto. Porque as pessoas que vão escutar vão falar assim: Poxa, Duque, legal, você errou nisso. Por que você confiou naquela pessoa? Não sei. Mas confiei porque tinha uma cara boa, mas não era nada disso. E essa vida real que eu vou contar na mesa. É o que eu vou fazemos no workshop. Porque para vender é muito fácil. Aí eu pergunto para essa pessoa, então senta aqui e fala no microfone para 1 milhão de pessoas. Não é like.
podem, porque eu vejo lá, às vezes só fica visualizando, né? Aham. Visualiza 1 minuto, 2, 3, ou a live inteira, ou o podcast inteiro, não sei. Também não tô sabendo mexer nesse negócio. Mas eu vejo que tem gente lá. Então senta e faz. Traz o que tem de melhor de você e o quanto você errou acreditando nas pessoas. E o quanto você teve que se. Porque é fato. Eu vou para uma feira. O Caio me perguntou isso. Poxa, Duque, como é que você ficou desempregado? Você conhece um monte de cara aqui? Eu falei, eu não sei. Ou eu assusto o pessoal, ou a minha cara não é boa para ver. Não sei. É uma incógnita. Eu não consigo responder. Eu tive uma perda esse ano, duas, do meu irmão e minha mãe. E nesse momento eu fui procurar emprego. Foi a pior besteira que eu fiz na minha vida. Porque todo esse conteúdo que eu tinha, eu me perdia. Eu não conseguia fazer um teste psicotécnico. O cara pediu para eu fazer lá uma redação. Eu comecei escrevendo A e terminei escrevendo laranja. Isso é interessante você falar, Eu estava ô Duque, totalmente perdido. porque eu costumo falar bastante nas nossas lives. Você acompanha nossas É, lives lá, você vê que eu falo que se você não tiver bem, pessoa física, o acabou. CPF não tiver bem, não adianta Não você querer que o adianta. CNPJ esteja bem, porque É, reflete totalmente, né? O total. seu bem, se não estiver bem internamente, você não vai estar bem para poder fazer uma venda, para poder para poder Segui, exatamente, para não poder dar vai. sequência num. Aí eu fui procurar emprego, foi o pior desastre da minha vida. Porque aquela coisa do Duque legal lá que fazia, ele se perdeu. Aí o cara olhava pra mim e falava: "Eu não tenho condição de contratar, vai se tratar." Mas ele não sabia que, tipo, eu perdi meu irmão, eu perdi minha mãe. Em uma questão de um mês. Tudo bem, ninguém tem nada a ver com isso, né? Mas assim, eu acho que eu deveria ter pensado, falando, recua. Senão meu nome vai pra vala. Aí todo aquele glamour de você estar numa feira lá, nessas feiras de segurança, não sei o quê, cai num descrédito, porque o cara te olha e fala, não, não vou contratar o Duque é bom, mas eu não quero contratar ele. Então, qual é o paradoxo, né? Ele é bom, mas eu não contrato. E aí, em um momento, você resolveu fazer uma pausa, Du. Aí eu resolvi. Tenho lá, volto pro mercado trabalhando, paralelamente quero fazer isso, Aham. porque é uma coisa que está me chamando a atenção, fora do meu ciclo de trabalho, porque eu respeito muito, né, quem eu represento. Mas é um viés, porque assim, eu pedia, pelo amor de Deus, deixa eu falar, deixa eu fazer uma live com você. Não, não, vou marcar. Deixa eu fazer um podcast. Não, não, eu marco com você. E nunca acontecia. Aí eu peguei e falei assim: quer saber? Eu vou fazer o meu. Pelo menos eu para mim, eu deixo, eu me liberto. Eu deixo eu fazer para mim mesmo, né? É a pura realidade. Eu tô falando aqui com sentimento total, porque foi muito complicado. Você apostar em coisas e as pessoas falam, não, fecha o ciclo. Poxa, mas eu apostei em você. Aí toda aquela gente que você vai, quando você tá na pior, ninguém levanta a mão e fala: "Ah, vem cá, Duque." Ainda você ocupar, não, você não me liga, você me esqueceu. Eu falei: "Pô, mas eu tô numa dificuldade, bicho, eu não tô pensando em mim. Será que você não pode me ligar um pouco, falar um bom dia, pelo menos?" Olha o ponto que chega, né? Aí você fala: "Cara, o cara tem conteúdo. O cara sabe fazer. Mas eu não soube demonstrar. Ou talvez acreditei num processo errado. Ou me demonstrei errado. E tomei atitudes erradas. É, não tem como não ter conteúdo, E né, aí Doc? foi, eu São tomei. 37 São anos, não tem 37 como não anos. ter Mas eu conteúdo. tomei atitudes erradas. Talvez eu fui. Ansiedade me matou. Entendeu? Aí eu peguei e deslumbrei um outro mundo, principalmente segurança, tá? Quando eu inicio o processo até os dias de hoje. Talvez eu poderia estar na primeira empresa que eu entrei, que eu não quero, não vou citar o nome de uma questão ética. Aham. Poderia estar lá. E era uma grande empresa. Poderia estar na segunda. Era uma grande empresa também. Mas por uma ânsia do momento, sei lá, ou não ter esse apoio, essa conversa, como a gente está tendo, eu quis seguir. E talvez foi o tiro no pé. E aí você começa a balançar. E essa administração do balanço que me deu a. Né? Aí veio o CNPJ junto com o CPF e virou uma bagunça. Que agora eu tô. Peraí, resiliência entra no prumo e vamos seguir com outro olhar. É essa a mensagem que eu deixo. E aí, pessoal, de vendas, se você está ali bem na tua empresa,
Bem no sentido de eu faço, eu vendo, eu perco, eu erro, eu acerto, eu perdi venda, né? Fique lá. Não vai no canto da sereia, como eu fiz. Porque às vezes, aí, depois que a pedra foi lançada, você não consegue voltar para atrás lá. Sim, sim. Isso é outra dica que eu dou, porque eu passei por isso. Aí eu quebrei, voltei, quebrei e tô aí. Mas sempre com uma coisa que meu pai me ensinou. Tenha gratidão e humildade. Isso eu não vou perder nunca. Você pode me ver no melhor restaurante ou no pior restaurante. Se eu tô com você, eu tô com você. Então, as pessoas que estão aí, que têm a oportunidade de seguir, sigam. Não façam o que eu fiz. É o ensinamento que eu dou. De ter essa ânsia de querer, talvez o cargo, talvez não sei o quê. Não, 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 não. Você vai cair num buraco que talvez você não volte. Não tenha mais volta. E aconteceu comigo. E agora tá se reinventando, né, E agora Doc? estou me reinventando. Isso está me ajudando, sabia? Cara, está me ajudando tão bem. O meu psicológico está em paz comigo mesmo. Não toma Rivotril. Porque assim, é verdade, porque eu estou tendo que pensar tanto nas nos conteúdos. Pode ser um textinho desse tamanho, uma foto, sei lá, alguma coisa que eu tenho que colocar ali, né? Porque todo dia eu tenho que ter respeito ao meu ouvinte, né? Aham. Eu falo ouvinte, né? Para não falar seguidor, sei lá, Sim. se tá errado ou não. Então eu tenho que ficar matutando e isso me ajuda a ficar mais calmo. Por incrível que pareça, me ajuda a pensar mais, eu consegui conhecer muito mais pessoas, galguei outros espaços, vi que eu sou querido. Bacana, Doc. Eu vou É até te isso. aproveitar e deixar uma dica aqui, já fazer um merchan, né? Fale. Na pandemia, eu acabei escrevendo um podcast, escrevendo um e-book. Eu tava dentro de casa ali, eu fiquei um período, não podia ir pro escritório, porque a prefeitura proibiu de a gente abrir o escritório, então eu tive que trabalhar um período aí de home office. E eu fiquei dentro de casa, eu tava assim, meio pilhado, ficar dentro de casa, dentro de casa, dentro de casa. E eu comecei a escrever um e-book, Olha que e bacana. acho que para você vai ser interessante esse Também, e-book, eu são quero. 21 dias para se tornar uma pessoa melhor. Então, mas eu tenho uma sensação, eu tenho um negócio de um livro que eu falo, eu tenho material para escrever um livro que chama Venda Atrás dos Olhos. Não está registrado, não tem nada no nome Uhum. registrado. Venda Atrás dos Olhos. Mas nunca escrevi, nunca tomei coragem para fazer nada. O material está lá. Mas vai, Porque vai, dessa história, vai. talvez o e-book vai acontecer. Mas eu te agradeço pela dica, né? Te agradeço mesmo. Bacana. Duque, eu queria te agradecer de mais uma vez estarmos juntos aqui. Nós Ah, tivemos já sempre, a sempre, live, tivemos o sempre. primeiro podcast e estamos aqui já pela segunda vez gravando. E cada vez é um conteúdo diferente. É bacana a pessoa falar, nossa, será que eles estão falando a mesma coisa? Se Não, vocês assistirem nossos outros é, conteúdos, você vai ver que cada vez que eu encontro com o Duque, a gente traz aí um conteúdo diferente, porque são 37 anos de experiência só com vendas graças a Deus aí. vivo, né? Só com, Aí, vamos só embora. com venda já são 37 Ah, anos. Duca, eu queria te muito agradecer obrigado, e Du. queria saber se você quer deixar mais uma mensagem final aí pra Quero, gente. quero deixar, quero que vocês participem. Quem puder ir lá no dia 11/11, né? Nosso 11 do 11. workshop da São Bernardo do Campo. O local seguro, acolhedor, muito bacana, com toda a infraestrutura. Nosso amigo nos cedeu o espaço, né? O Michael. Muito obrigado, Michael. Quem puder, a gente vai ficar muito contente. Agradeço, agradeço aos seguidores, agradeço a você, Edu, agradeço a última linha junto com De cara o com o Duque. de cara pro Duque, uma loucura, também pensei do nada. Assim, mas eu vou tentando, vou fazer meus vídeos do meu jeito, vou melhorar. Comprar um microfone melhor, vou fazer um negócio com calma, gente, mas eu vou chegar lá. E agradeço muito quem quiser me seguir, Duque Underline Profissional, né? Tá à disposição, troco lá informação, dica, livro aberto, falo, ajudo, se precisar vou junto, vamos vender, é assim que funciona. É assim, obrigado, gente. Pessoal, quero Du, agradecer também. obrigado. Agradecer ao Duque e agradecer ao pessoal aí, nossa audiência. E para quem não segue ainda, @ultimalinhaoficial no Instagram. E hoje é isso, pessoal. É isso aí, obrigado.